Oi, meu povo. Boa tarde, tudo bem com vocês? Bom dia, boa noite, né? Depende do horário que vocês vão assistir esse vídeo. Espero encontrar todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu nome é Anicélia, né? Eu tenho esse canal no YouTube por nome Anne Assuntos Diversos 6789, que eu falo sobre plantas, sobre a palavra de Deus, sobre receitas. E também sento aqui para falar, para conversar com vocês. Trocar ideias, né, sobre algum acontecimento, ou até mesmo sobre a palavra de Deus, né? E hoje nós vamos conversar sobre o último acontecimento aí, né, que abalou o Brasil inteiro, né, tá falando sobre isso. Tá assustado, até mesmo assustado, eu diria, com a morte do Pedro Henrique, né? Um jovem tão novo, apenas 30 anos, recém-casado, com uma criancinha de apenas um mês, e ele partiu para o Senhor. Então, inicialmente, eu quero deixar alguns versículos, meditar com vocês em alguns versículos que se encontram em Mateus. Primeiramente, em Mateus 24, versículo 44, que diz assim. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. E depois, Mateus 24, versículo 22. 24, versículo 22 ao 32. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas, por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém disser, vejam aqui está o Cristo, ou ali está ele. Não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam o que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém disser, ele está lá no deserto, não saiam, ou ali está ele dentro da casa, não acreditem, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestiais serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e esses reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo. As portas, eu asseguro a vocês que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passam, mas as minhas palavras jamais passarão. E 25, versículo 13.
Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Então, pessoal, é isso, né? Aqui tá falando sobre a volta de Jesus. Todos nós sabemos, né, que vai ter esse dia que o Senhor vai manifestar nas nuvens, né? Que o Senhor vai vir buscar os seus, né? Aqueles que se encontrar preparados para subir com o Senhor, né? Nós estamos aí nessa luta. Nosso objetivo mais importante na nossa vida é esse, né? De estar preparados para esse dia. Mas, às vezes, pessoal, a gente foca muito nos sinais, nas guerras, filho contra pai, pai contra filho, guerra, fome, peste, né? E quando a gente vê isso, a gente sempre fala, é a volta de Jesus. É a volta do Senhor. Mas, pessoal, nós devemos também estar preparado pensando individualmente na nossa vida, na nossa ida individualmente, sabe? Porque ainda que você, eu já ouvi muito evangélicos falar assim, não, Jesus não vai voltar por agora, não. Tem muita gente ainda para ser evangelizada. Tal cidade ainda tem, lá nem tem igreja evangélica, tal país, né? Porque ainda existe, pessoal. Em Portugal mesmo, lá tem cidadezinhas lá que não tem igreja evangélica. Eu tenho uma cunhada que está em Portugal e ela tá num lugar desse, sabe? Ela faz culto doméstico em casa, assim, isso é obrigação de todo cristão. Mas assim, ela faz e é o único culto que ela frequenta é esse culto doméstico que ela faz em casa com o esposo, porque lá não tem igreja evangélica, nenhum ministério. Então, mas a gente não pode olhar para isso, porque nós podemos partir a qualquer hora e não tem idade, não tem se a pessoa tem um problema sério de saúde ou se a pessoa é idosa, não tem nada disso. O que tem é o propósito de Deus na nossa vida. É como eu costumo brincar, é a sua senha chegar. Se o número da sua senha chegou, você pode ser são igual um coco. E você pode ter 14 anos de idade, que você vai partir. E esse abreviar os dias que a palavra de Deus fala, se enquadra nos dias atuais, pessoal, em muitas situações. Como, por exemplo, a morte do Pedro Henrique, né? Esse jovem de 30 anos que morreu, me parece que é no estado da Bahia. Né? Os vídeos estão aí rodando aí no YouTube. Como foi a morte dele num piscar de olhos, como a palavra fala que vai ser a volta de Jesus. Para ele também foi assim, num piscar de olhos. Então, nós não devemos focar somente na volta de Jesus e no horário que nós não estiver esperando. No piscar de olhos, o Senhor manifestará nas nuvens. Porque no piscar de olhos, Ele pode vir para nós individualmente. Como veio para esse jovem de 30 anos, que estava ali entregue em adoração, louvando ao Senhor, e o Senhor o levou. Se você observar, ele caiu, ele caiu ali, e a gente não sabe se ele foi um infarto, como estão falando,
Mas assim, a gente vê que ele não se debateu. Ele não ficou debatendo as pernas, nem braço, nem rolando. Ele caiu e morreu. Então, assim, o Senhor foi como um arrebatamento a morte dele. Foi como um arrebatamento, né? Eu diria que foi um arrebatamento. Aí alguns falam assim, mas arrebatamento vai ficar só a roupa, o corpo vai. Mas isso vai ser quando Jesus voltar, né? Quando Jesus arrebatar a igreja vai ser assim. O Senhor hoje, ele fazer isso individualmente, vai ser normal como uma morte, uma qualquer outra morte. Em questão do corpo ficar para ser velado e sepultado. E, como é que fala? E ele foi assim, né? Então, pessoal, eu penso assim, pode ter sido por vários motivos aquilo ali. Eu acredito que pode ser porque talvez viria uma tentação, algo que pudesse tirar ele do foco e fazer ele perder a alma. Porque a palavra de Deus, Jesus fala na palavra que ele não quer que nenhuma alma se perca. E Deus, ele faz coisas que vocês não imaginam para não perder a nossa alma, né? O grande exemplo foi a morte de Jesus na cruz, né? Que Deus, ele enviou o único filho dele para morrer daquela forma em nosso favor, né? Sem nós merecermos, né? Porque só Deus mesmo para ter feito isso, né? Enviar o único filho dele para morrer da forma que foi, por amor a pecadores. Então é só o amor de Deus mesmo para alcançar tamanha dimensão. Então, pode ter sido isso, que talvez o inimigo, ele veio, ele estava ali tramando, né, para poder tirar ele da presença do Senhor, um rapaz novo, né, um rapaz novo, cheio de sonhos, projetos na vida, começando a família dele, né, e o inimigo, ele conhece todas as nossas necessidades. Ele só não tem o poder de cumprir, de supri-las, mas ele conhece as nossas necessidades. Como eu vi um vídeo que ele conta da proposta gigantesca que ele teve. Alguém aí querendo fazer dele um Michel Teló no país aí. Então, e ele resistiu. Mas talvez poderia acontecer algo assim que ele não resistisse, né? E o Senhor, ele nos ama, ele não quer que nenhuma alma se perca. E o Senhor levou ele daquela forma mais linda. Porque é lindo, pessoal. Isso é lindo. Sabe? A gente olhando assim para ele, como foi o amor de Deus para com ele, assim, a forma que Deus levou ele, naquela adoração mais entregue, assim, maravilhosa, o Senhor levou ele. Sabe? Eu sei que hoje tem muita gente sofrendo. Tem a esposa, tem a mãe, tem o pai, tem os familiares, amigos, os fãs. Estão sofrendo, claro. Ele foi embora, nunca mais vão vê-lo. Mas para ele, olhando para ele, para a alma dele, se alguém pudesse perguntar para ele agora lá, Pedro, Senhor, perguntar para ele lá, Pedro, você quer uma nova oportunidade de viver lá embaixo, no mundo? Já conhecendo o outro lado, eu acredito que ele não quer mais, né? Então, pode ser isso. Por outro lado, também eu penso que tem os fãs. Eu acredito que esse menino, ele tem muitos fãs que frequentam esses shows, né? Esses
movimento gospel, que o admiravam pelo dom, né, dele de cantar, pela a entrega dele para Deus, porque às vezes a pessoa está lá afastada dos caminhos do Senhor, mas ela sabe o que é certo, ela sabe para onde ela tem que voltar, e ela admira e ela sabe que ela tem que se espelhar nessas pessoas que têm essa conexão com Deus. Então, eu acredito que você, que é fã dele, você tinha essa admiração por essa entrega que ele tinha para Deus, quando ele louvava. E por amor a você, por amor à sua alma, fã do Pedro Henrique, eu acredito que o Senhor pode ter levado dessa forma. Ah, mas que isso, Anicéia, que absurdo. Eu amava, eu queria mais que ele vivesse aqui muitos anos com a gente, pra gente acompanhá-lo na sua carreira e tal. Mas o Senhor tem seus meios de mostrar para nós as coisas. O Senhor tem seus meios. E o Senhor, ele pode ter feito isso e mostrado para você que ele foi dessa forma e pode ser igual com você. Que a sua idade, a sua pouca idade não te impede de morrer da forma que ele morreu. A sua saúde perfeita não impede de você partir como ele partiu. Mas a sua vida com Deus, a sua vida afastada de Deus, somente sendo admirador de alguém que serve a Deus, pode te impedir de ir para onde ele foi. Então, Deus pode tá querendo mostrar isso para você. Que para você ter o mesmo privilégio que ele teve, você tem que viver como ele viveu e não somente admirá-lo. Então fica essa reflexão para você nessa tarde, que você reflita na sua vida. Queira viver como Pedro Henrique viveu, não somente admirá-lo, porque nós temos todos que estarmos enquadrados na palavra de Deus, todo dia ali tentando estar encaixados naquilo que Deus ele exige de nós. Porque para isso, pessoal, nós temos essa palavra aqui, ó. Sabe? Não adianta a gente ir num show evangélico e ouvir lá as canções, né? Nos prometendo bênçãos, abençoando nossa vida. Isso é maravilhoso, isso aí você sai de lá leve, com toda certeza o benefício você traz para sua alma. Só que você tem que fazer com que você continuar cuidando dessa alma. É como você ir numa churrascaria no final de semana, comer horrores e passar o resto da semana inteira comendo coisas que não é saudável para você. Então, reflita nisso nesse dia, nessa tarde, sabe? Eu vi no velório dele que várias pessoas aceitaram Jesus. E essas pessoas entenderam que do jeito que foi com ele, pode ser com elas. Sabe? Ninguém está livre disso. Isso pode acontecer comigo. Eu posso não conseguir terminar esse vídeo e posso morrer. O Senhor pode me chamar. E isso não impede de acontecer com ninguém. E o mais importante, pessoal, é que nós estejamos preparados. O mais importante é que nossa alma esteja preparada para a gente subir. Porque
né, a gente sabe que a morte com Cristo é lucro. O viver é ganho, né, e o morrer é lucro. Então, assim, para quem para quem parte salvo, liberto, é lucro. Você não tem que olhar o Pedro Henrique no caixão e ver no YouTube, continuar vendo os vídeos do velório e falar assim, coitado, foi tão cedo. Coitado, não teve a oportunidade de criar a filha dele. Não é coitado não, pessoal. Coitado de nós que ainda estamos aqui na terra, lutando ainda pela nossa salvação. Coitado de você que ainda está aí no mundo, sabe? Então, ele já venceu a etapa dele aqui na terra. E ele já partiu. Ele entregou a missão dele, a carreira dele, né? Lindamente. Ele entregou a missão dele lindamente para o Senhor. Coisa mais linda que foi a morte daquele rapaz, você olhando para ele, para a alma dele, para o privilégio dele. Porque ele perdeu a vida, mas ele é lucro. Como a palavra de Deus fala, é lucro. Ele foi para o Senhor. Então, viver é ganho, mas o morrer é lucro. Então, foi lindo a forma que ele foi. É um privilégio maravilhoso. E nós precisamos lutar por isso. Estarmos preparados para esse dia. Para quando o Senhor nos chamar, nós também esteja assim, preparados. Então eu quero deixar para você, jovens, fãs do Pedro Henrique, que você pensa nisso. Não somente continuar ouvindo os louvores dele, continuar acompanhando show gospel de outros cantores, mas que você procure caminhar como ele caminhava, ter uma vida de verdade com Jesus, uma intimidade com Deus, uma luta constante pela sua salvação, porque é uma luta constante pela nossa salvação. Todos nós cristãos, a gente vive todo dia lutando. Nós temos que todo dia reconhecer o nosso erro, os nossos defeitos, as nossas fraquezas, né? Nós temos a palavra de Deus como nosso manual, né? Esse é o manual da nossa salvação. Nós precisamos examiná-la para ver as coisas que nós temos que mudar, né? Quantos momentos da nossa vida que nós somos soberbos, somos egoístas, né? Muitos têm o hábito de mentir. E tudo isso fala na palavra de Deus aqui. Tudo fala aqui. Toda dúvida sua você pode procurar aqui na palavra de Deus que você vai encontrar. Esse é o manual da nossa salvação. E nós precisamos estar enquadrados nesse manual, né? Não adianta agora nós aparecermos, né, chorando. E eu era isso, eu era íntima, eu era amiga íntima, eu era fã, eu acompanhava em todos os shows. O importante não é onde você andou com o Pedro Henrique aqui na terra. O importante é você ir para onde ele foi. É você ter uma vida merecedora de salvação. Porque nós podemos morrer da mesma forma. Nós podemos partir de repente, como tem acontecido com várias pessoas. E eu te peço, vigie muito, sabe? Procura cuidar da sua vida espiritual. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Todos os sinais evidenciam que Jesus está perto de voltar. Às vezes você pode falar assim, eu cresci ouvindo isso. A cada dia que passa, a cada minuto que passa, é menos um minuto que você tem para viver. É menos um dia que você tem para viver.
é menos um ano, um mês que você tem para viver. E mais próximo de partir você está. Ou no dia do arrebatamento, ou individualmente. Mas cada dia que passa é menos um dia que você tem, é menos um dia de oportunidade que você tem de consertar a sua vida, de chegar mais perto de Cristo. Então eu te convido nessa tarde, a refletir em tudo que eu falei, em tudo que eu li na palavra de Deus aqui, nesse vídeo para vocês, nessa tarde. Reflita e faça um concerto com o Senhor aí onde você está. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, porque o amanhã pode não chegar. E eu te falo, cuidado, 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 cuidado com a sua vida espiritual. Conserta a sua vida antes que amanhã pode ser tarde demais. Numa igreja que eu congregava, pessoal, aconteceu o seguinte, um rapaz foi lá visitar e fizeram um apelo para ele e ele não quis aceitar Jesus. O culto acabou, ele foi embora, tinha uma avenida para atravessar. Logo, poucos passos assim depois da igreja, ele tinha que atravessar a avenida. E ele foi atravessar e veio um carro e o matou. Então é isso que o inimigo quer fazer. O inimigo, ele sabe que Jesus está perto de voltar. Ele sabe. E assim como Deus, ele aperta, ele faz coisas, assim, coisas que você nem imagina, para poder chamar sua atenção, para você reconciliar com ele, para você voltar com ele. O inimigo também faz, para ele ceifar sua vida e tirar as oportunidades que você tem de consertar com o Senhor. Então acorda antes que seja tarde demais. Acorda. Você acha que você aproveita a sua vida aqui na terra, com a sua liberdade que você tem, de beber, de fumar, de outras coisas, de viver tudo que você quer fazer na sua vida? Isso não é liberdade. Isso não é liberdade. Liberdade é você viver sabendo que ainda que você perder a sua vida, é lucro. Então não tem barreira você estar bem até você morrer. A partir dali acabou para você. Não é assim. Não é assim. Então, liberdade é viver sabendo que se você partir dessa vida, você vai para um lugar melhor do que esse mundo. E desse dia ninguém está livre. Ninguém está livre desse dia. Seja você novo ou velho, todos nós vamos prestar essa conta. Todos nós vamos sentar nessa mesa, vamos prestar essa conta a Deus. Então eu te peço que pense nisso nessa tarde. Reflita sobre isso nessa tarde, antes que seja tarde demais. Porque de um minuto para o outro você pode perder a sua oportunidade. Quantas pessoas que têm um infarto, uma doença assim, que tira a sua capacidade de raciocínio e não mais pode decidir nada na sua vida. Então hoje é a oportunidade. O amanhã já passou e o ontem já passou e o amanhã não é garantido na nossa vida. Hoje é a oportunidade garantida. Conserta com o Senhor nessa tarde. Conserta com o Senhor nessa tarde. Seja fã. Honra a memória do seu ídolo, né, que era o Pedro Henrique. Honra a memória dele. Reconciliando, consertando com o Senhor e caminhando como ele caminhou nessa terra. Sendo exemplo como ele foi, até mesmo para você. E eu quero agora fazer uma oração e eu quero orar por você que vai assistir esse vídeo. Eu quero orar por você que vai
consertar a sua vida, que vai a partir de hoje mudar a sua forma de viver. Não só gostando de ouvir os louvores, não só admirando pessoas que servem ao Senhor, mas como trilhando na mesma caminhada. E eu quero orar por você neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, de oração, eu te glorifico e te exalto por este momento, ó Pai, por essas palavras, por tudo que eu falei aqui neste vídeo. E te peço, ó Pai, que tome essa pessoa nas tuas mãos. Senhor, essa pessoa que tem ouvido esse vídeo, Senhor, está refletindo em tudo que eu falei e quer, ó Pai, consertar a sua vida. Deus, que o Senhor possa dar, Senhor, força para essa vida, que o Senhor possa pegar nas mãos dessa vida e, Senhor, ajudá-la a caminhar, dando força, dando graça e repreendendo toda fraqueza, toda maldição, toda obra do mal. Senhor, continua abençoando, dando vitória e escreve, Senhor, novamente o nome dessa pessoa no livro da vida. Continua abençoando ela, protegendo e guiando. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Então é isso, pessoal. E eu quero pedir a vocês que compartilhem esse vídeo, né, com seus amigos, seus parentes, que acione o sininho aí para você receber notificação de novos vídeos, né? Se você ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal, né? Deixe um comentário para mim, aperte o joinha para fortalecer o canal, né? Eu tenho outros vídeos aí também, eu peço a você que visita aí os vídeos aí no meu canal, tá bom? E não se esqueça, você está sempre incluído em minhas orações. Um grande abraço, fiquem com Deus e reflita em tudo que eu falei neste vídeo, porque eu fiz esse vídeo especialmente para você que é fã do jovem Pedro Henrique que faleceu. Um grande abraço, um grande beijo.